Bom dia! Vamos, com a graça do Senhor, revisar a lição que nós estudamos essa semana. Hoje é sexta-feira, o dia de nos prepararmos para o sábado, né? Que possamos durante todo esse dia nos lembrarmos de tudo que nós aprendemos nessa lição maravilhosa. Eu vou usar aqui as perguntas para revisão, para refletir, que estão na lição de sexta-feira. E eu acho importante mesmo revisar. Quanto mais a gente revisa, quanto mais a gente recapitula um assunto, mais ele se fixa na nossa mente. É muito importante a recapitulação da lição mesmo. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Por que era correto as pessoas se dirigirem a Jesus como mestre? Era correto porque ele realmente era um mestre. Ele dominava o assunto da salvação. Ele veio aqui ensinar o povo como amar a Deus, como conhecer o plano da salvação. Ele veio revelar esse Deus bondoso, maravilhoso, que lutou e luta pela nossa felicidade. Essa era a sua exposição. E ele também merecia isso porque ele veio com um ensino novo, uma abordagem nova das Escrituras, mostrando luz, dando entendimento às pessoas para que soubessem o caminho da salvação. Ele merecia esse título. Agora, como um orgulhoso rabino demonstrou respeito por Jesus? Jairo, que era um mestre, um rabino, o principal da sinagoga, se prostrou diante de Jesus e o chamou de mestre. Por que ele fez isso? Porque ele reconhecia em Jesus uma esperança, alguém que sabia como livrá-lo de uma situação aflitiva terrível, que era a sua filha estar às portas da morte. Ele reconheceu em Jesus uma esperança. O que o milagre operado em favor da filha de Jairo revelou a respeito de Jesus? Revelou que ele era um mestre divino, um mestre vindo de Deus, como Nicodemos falou. Ele tinha um poder que nenhum outro mestre tinha. Ele era superior a todos os outros, porque é o Filho de Deus. A pergunta 4. Quando Jesus expulsou os demônios do menino, qual foi a reação da família? Como os escribas reagiram? Por quê? Bom, quando o menino ficou livre do demônio, Jesus o curou. Pai e filho se abraçaram e louvaram a Deus pelo livramento, louvaram a Jesus. Essa deve ser a nossa reação também. Sempre que nós tivermos um livramento de um perigo ou de uma tentação, quando nós tivermos a nossa fé acrescentada, quantas e quantas maravilhas Deus faz por nós todos os dias, o sustento, o ar, a luz, o sol, a família, a fé, a palavra de Deus, quanta coisa maravilhosa, né? Então vamos louvá-lo, vamos bendizer o seu nome. Eles criam em Jesus como o mestre. O pai tinha chamado Jesus de mestre, né? Então ele reconheceu a autoridade dele, ele teve como reação o louvor. Agora os escribas que estavam lá zombando de Jesus através dos discípulos, não criam em Jesus como mestre. Como eles reagiram? Com decepção, foram embora aborrecidos. Aquele milagre tão maravilhoso, tão surpreendente, em vez de encantar o coração deles e fazer com que eles se rendessem a Jesus, não tocou. Eles fecharam a porta do coração e ficaram insensíveis a uma coisa tão impressionante. Eles foram embora aborrecidos. Eles preferiam que aquele pai tivesse com um menino endemoniado e eles pudessem continuar zombando de Jesus. Que coisa triste essa, né? Que perversidade! O coração humano, quando rejeita Jesus, vai longe no pecado, né? Vai muito longe. A última pergunta. Como Jesus desarmou os espias enviados para enredá-los? Nós vimos que dois grupos inimigos se uniram para tentar armar uma cilada para Jesus, para fazer com que ele caísse em alguma palavra. Eles colocariam Jesus numa situação em que ou o povo se voltaria contra eles, ou o governo, o Império Romano. Então eles achavam que conseguiriam. Mas Jesus mostrou ali que ele era um mestre realmente divino,
porque ele sabia que eles estavam sendo hipócritas ao chamá-lo de mestre e deu para eles uma resposta que os deixou sem saída. Não era a resposta que eles esperavam. Eles se surpreenderam e saíram dali impressionados, sem palavras para rebater, para argumentar com Jesus. Bem, nós entendemos então que Jesus é o Mestre Divino. Essa foi a lição da semana e ela falou muito comigo. E eu quero falar com vocês uma coisa que me tocou bastante agora, um pouco antes de começar a gravar. Eu me lembrei do hino, o hino 433, esse aqui, Mestre Divino. Esse hino marcou assim, a minha infância, a minha juventude, o período que eu não estava na igreja. Algumas vezes eu ia visitar a igreja e eu tenho a lembrança de a minha tia Margarida, que era um doce de pessoa, muito atenciosa. Ela cantava essa música, esse cântico aqui, esse hino, na companhia de uma amiga que eu amo muito também, a Eliana, a Nana, e elas cantavam esse hino num dueto muito lindo. E às vezes que eu ia lá, eu escutava esse dueto e ele me tocava, era Jesus falando comigo, era o Mestre Divino querendo se revelar a mim. Era muito lindo. E eu quero compartilhar com vocês, eu não consigo cantar, mas eu posso compartilhar a letra. E eu quero dar uma sugestão para você, quando você for fazer o culto hoje, canta esse hino. E pensa bem na letra dele, tá? Eu sei que começa dizendo: Mestre Divino, meigo Jesus, guia-me sempre bem perto da cruz. Quero ao teu lado sentir a paz que me concedes e que satisfaz. Se nós estivermos junto desse Mestre Divino, nós vamos sentir paz. Mesmo que o mundo esteja caótico, mesmo que tenha dificuldades, nós vamos sentir paz. A segunda estrofe: quero mais perto de Deus chegar e meu pecado bem longe lançar. Deixa os prazeres por seu amor, quero a Jesus, o meu bom Salvador. Veja bem, os discípulos, Nicodemos, Jairo, aquele pai, renunciaram aos seus pecados, se humilharam diante de Jesus e o receberam como Mestre Divino. Por isso, eles encontraram paz, deixaram os prazeres desse mundo, o seu orgulho e tudo, para receberem a bênção desse Salvador. Os inimigos de Jesus não fizeram isso, se agarraram aos seus prazeres, ao seu orgulho, à sua posição e não quiseram se render ao Mestre Divino. Eles não tiveram esse privilégio de sentir a paz. Perto, mais perto desejo estar e lá na praia de além aportar, onde para sempre junto ao Senhor hei de louvá-lo por seu grande amor. O Pai e o Filho louvaram a Jesus por aquele milagre. Jesus fez muitos milagres em nossa vida, né? Que nós possamos estar cada dia mais perto desse Mestre. Tão perto, que a gente se pareça com Ele cada vez mais. E quando nós o encontrarmos lá no céu, depois da volta dele, né? Nós vamos louvá-lo pessoalmente, junto com Nicodemos, os discípulos, Jairo, aquele pai, o filho, todos os que se renderam a Jesus. Nós vamos nos ajoelhar perante Ele e louvá-lo para sempre. Que essa seja a minha experiência, que seja a sua experiência. Que Deus abençoe. Amém.